Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Missionário Vieira. Hoje eu tenho um assunto importante para comentar com vocês e tratar com todos vocês. Eu sei que é um assunto que é um pouco polêmico, porque tem gerado muitas polêmicas, né? Nas redes sociais, no YouTube. E muita gente é contra, outros são a favor. Então há um campo de ideias e discussões em torno desse assunto, que é a questão dos desigrejados, ou aqueles que não têm uma instituição religiosa, não é membro, não frequenta, e segue a sua vida como um crente, como um servo de Deus, sem compromisso com nenhuma instituição religiosa, né? A chamada Templo de Pedra, ele não tem nenhum compromisso. O compromisso dele é com Deus, é com Jesus, e não com homens, né? Muito bem. E isso tem sido alvo de muitas polêmicas hoje nas redes sociais, na internet. Mas interessante que as pessoas discutem muito isso, mas as suas causas, elas não são discutidas, né? Porque eles deveriam discutir a causa. O que está causando isso, né? Por que as pessoas estão desistindo de ser membros de alguma denominação religiosa, né? De alguma instituição religiosa, de uma empresa religiosa com CNPJ, aquela coisa toda, né? Por que as pessoas estão desistindo? Tem que existir um fator preponderante, tem que existir uma forma, né? Uma razão forte que está levando as pessoas a deixar os templos e não frequentar mais, né? E isso não tem sido discutido com sabedoria. Não tem sido. Parece que há um medo, há um temor, há um receio das pessoas conversar sobre esse assunto. Nos podcasts, né? Até tem, né, alguns que falam, que uns defendem, outros falam contra, né, agridem, mas as razões que deveriam ser discutidas não são. Mas você sabe por que não são discutidas? Porque elas estão intrinsecamente ligadas às atitudes, aos comportamentos do sistema religioso que nós estamos vivendo. Porque muitas dessas pessoas que deixaram o sistema religioso evangélico, elas estavam no sistema religioso há anos. Muitas delas estavam há muito tempo no sistema religioso, né? 20 anos, 30 anos, 15 anos, 10 anos. Não eram marinheiros de primeira viagem, não eram neófitos, né? Novos convertidos, não. Eram pessoas de grande experiência, muitas vezes até já eram pastores, outros diáconos, presbíteros, algumas pessoas até ligadas a responsabilidades no templo, mas que decidiram sair. Recentemente eu ouvi um podcast que estava sendo discutido a respeito do seguinte: o sistema religioso evangélico virou uma fábrica de escândalos, né? Olha aí você já se liga, né? Acende a luz verde e pensa, poxa, peraí, né? Que isso? Fábrica de escândalos, mas vamos tratar desse assunto, de escândalos, né? Quando se fala de escândalos, são coisas que escandalizam o sistema, o evangelho, e causa uma perplexidade, uma desconfiança, uma falta de segurança nas pessoas, né, que estão no sistema. Ela passa já não aceitar esse tipo de coisa, né?
Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que acontece isso? Olha, mas são tantas coisas que estão acontecendo, são tantas coisas que estão ocorrendo nos templos, né? Da área financeira, da área moral, espiritual, que nos tem deixado assim de cabelo em pé. Né? A gente sabe que tudo isso é cumprimento das Escrituras, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? Então, o que acontece? A iniquidade está crescendo e o crente, o sistema religioso, ele não está isento de ser atingido pelo aumento da iniquidade, não. Porque são seres humanos que estão ali, né? Então, eles também estão sendo atingidos pelo aumento da iniquidade. Quer dizer, o pecado cresceu de tal forma, né? A degradação moral do homem, né? A depravação moral, tá uma coisa tão absurda que hoje, né, o segmento religioso, ele está uma lama, uma sujeira, uma coisa horrível. Quer dizer, quem conheceu o sistema religioso há 50 anos atrás, 40 anos atrás, vamos botar aí 30 anos atrás, hoje tem saudade daquele tempo, né, em que havia corrupção, havia pecado, mas não era tão escandaloso como é hoje, que essas pessoas que causam escândalos, que cometem essas barbaridades, eles passam a mão na boca e dizem que nada fizeram, como se fosse uma coisa muito natural, muito normal, cometer determinadas atitudes, ações que só prejudicam o Evangelho, né? E coloca uma dúvida no coração das pessoas a respeito da conversão, da pessoa viver, servir a Deus dentro do sistema. Então, tudo isso tem sido observado. Hoje o escândalo está presente na grande maioria, né? Na grande maioria das denominações religiosas protestantes, o escândalo está ali presente, né? Quer seja financeiro, quer seja moral, quer seja de atitudes totalmente adversas, do pecado. Está ali, o escândalo está ali, né? E o financeiro é um dos principais hoje. O financeiro e o sexual, né? O relacionamento entre as pessoas, em que o adultério, a fornicação, a prostituição está muito presente hoje em muitos templos evangélicos. Por isso que a pessoa que teve a visão de Deus, que está enxergando essas coisas, ele disse para si mesmo, olha, não tem mais condições. Eu vou sair, eu não vou mais continuar no sistema religioso. Não tem condições nenhuma. Não tem condições. E a pessoa simplesmente se afastou, saiu, pediu baixa da sua membresia e caiu fora, né? Hoje vive a sua vida como um crente normal, comum, sem estar compromissado com nenhum tipo de instituição religiosa. Né? Eu, por exemplo, sou um desses exemplos, a minha esposa também. A gente já faz mais de 20 anos que a gente não é mais membro de denominação religiosa nenhuma, porque a gente não aceita viver no meio corrupto, no meio que está nessa situação. É tanta corrupção, a gente olha para o lado, olha para o outro, só vê corrupção. Então a gente sai, né? Não tem que compactuar. A Bíblia diz que nós não podemos compactuar com as obras infrutíferas das trevas. E é o que está acontecendo, né? São obras das trevas, né? São coisas assim que assustam a gente. A cada dia a gente está vendo as coisas acontecerem no sistema religioso e a gente chega à conclusão que a decisão que foi tomada não só por mim, pela minha esposa e pela maioria das pessoas que abandonaram o sistema, foi certa, foi correta.
é não ser contado, não se achar contado com aquela gente, né? Mas é complicado, né? Tá assim, né? Cada dia mais o mundo caminha para as mãos do anticristo e o pecado aumenta, a corrupção aumenta e o sistema religioso, por ser um sistema, né, que Deus permitiu que os homens criassem ele, né, mas o homem está com a mão ali e a coisa está feia, né? A coisa está feia porque é muita corrupção, né? A cobrança de dízimos, né? Essa pressão por dinheiro que existe dentro dos templos hoje, que é uma coisa absurda, né? A questão do dízimo, olha só, é terrível, né? O dízimo ele não é para esse tempo da graça, o tempo do Senhor Jesus, não é. O dízimo verdadeiramente não é. O dízimo é para o povo judeu. Ficou lá em Malaquias 3:10. Né? E até hoje o judeu praticante da sua religião judaica, ele dá o dízimo. Mas é lá com o judeu, né? Agora, esse negócio de dinheiro é um dos grandes males hoje dentro dos templos, né? Porque se arrecada muito dinheiro e esse dinheiro não está sendo bem empregado, né? Muitas vezes esses valores é para enriquecer o líder da seita, né? Da denominação, né? Um cara de pau que você vê anda de carro caríssimo, né? Como agora um líder aí religioso de uma Assembleia de Deus, ele desfilou lá, tirou foto, ou filmou, né? Ele andando no carro de quase R$1 milhão. Olha aí, oh meu Deus do céu. A pessoa olha, um homem que se diz pastor, um homem já velho, né? Que esse homem aprendeu com Jesus? Nada. Esse homem não aprendeu nada, né? Se gabando de estar andando num carro de R$1 milhão. Esse dinheiro não saiu do bolso dele. Porque ele não tem R$1 milhão. Quem tem R$1 milhão é o povo. São as pessoas que contribuem, né? Então tá aí, para onde está indo o dinheiro do dízimo das pessoas, né? Está aí no enriquecimento e no luxo desses homens. E não é só isso, não. Fora a corrupção que envolve o sistema, né? É muita coisa que se a gente fosse falar realmente aqui sobre a situação atual, mencionar cada coisa que está acontecendo dentro do sistema religioso, olha, nós ficaríamos aqui para mais de 2, 3 horas falando, debatendo, né, cada item, cada situação, né, que envolve não só a liderança dessas instituições, né, mas também aquele comércio paralelo, né, aquele comércio de cantores, de livros, o comércio disso, o comércio daquilo, quer dizer, uma indústria que corre paralelamente e enriquece, né? Enriquece direcionada pelo próprio sistema, né? E as pessoas que contribuem, muitas vezes são pessoas simples, pessoas que não têm uma vida abastada e vai lá e deixa dízimo, deixa oferta, deixa isso, né? E esse dinheiro está sendo canalizado para um enriquecimento, para luxúria e para bancar, né, algum tipo de indústria paralela, né? É um negócio sério, olha, está difícil, a gente fica imaginando a tristeza de Deus quando olha da sua glória para esse mundo e vê que as coisas estão caminhando para esse nível, para esse ponto, é muito triste, né? Líderes religiosos, homens já com cabeça branca, que deveriam dar o exemplo, serem o exemplo do povo, né? Levar uma vida digna, quer dizer, humilde, sem riqueza, sem luz, porque o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça dele. Quer dizer, esses homens viviam dessa luxúria toda, dessa riqueza toda,
com o dinheiro dos fiéis. Olha, é complicado, né? Eles estão comprando empresas, eles estão botando laranjas para cuidar dessas empresas, né? Até envolve crime, né? Não é só o uso indevido do valor financeiro, não. Eles não prestam contas de nada, eles não prestam contas do dinheiro para onde vai, em que foi aplicado aquele valor doado ou retirado dos dízimos. Não. Simplesmente eles não dão satisfação e o nível de vida dessas pessoas, né? O status quo dela só cresce e tudo isso com o dinheiro dos fiéis. A pessoa não trabalha, não tem profissão muitas vezes, só sabe fazer aquilo, né? É ser pastor, é subir num púlpito, pregar, cantar, orar. Quer dizer, virou uma profissão muito boa de se ganhar dinheiro, né? É uma profissão rendosa hoje, né? Em que as pessoas ganham muito dinheiro sendo pastor de igreja, né? Então, abrir igreja hoje virou um grande negócio, como a gente já ouve alguns discutirem isso nos canais, nos podcasts, nas redes sociais. Ser pastor virou algo muito bom, um negócio muito bom, para se ganhar dinheiro, para se enriquecer, né? É isso aí. Então, esse é o motivo, né? As razões pelas quais as pessoas estão abandonando o sistema, né? Não é só isso, sem contar, né? Os casos de prostituição, de adultério, a sujeira, o envolvimento com a política, o envolvimento com sociedades secretas, né? O apoio a governos comunistas, né? Então é tudo isso. Até mesmo tem pastores que são tão cara de pau, né, que apoiam essa agenda 2030, estão apoiando essa agenda da ONU, que é de 2030, sobre aborto, a agenda identitária, que é a ideologia de gênero, né? Então são tudo isso, meu amigo, minha amiga, que está levando as pessoas a dar as costas e sair. Não quero ser contado com isso. Não quero. Jesus vai voltar e como é que vai ser? Eu vou estar lá dentro, vendo essas coisas e ainda aceitando, porque quem cala consente. Quem fica sentado no banco lá, vendo essas coisas acontecerem e não dá as costas, vai ser contado com eles também. Não pense você que você vai estar livre do julgamento de Deus, não. Você vai passar por esse julgamento, né? E vai ser contado com esses corruptos, né? Então tá aí, né? São falsos profetas, são mentirosos, são pessoas que vivem mentindo na cara lavada para enganar as pessoas. Então tudo isso, meu irmão, meu amigo, é um conjunto de coisas, né? Que levou e está levando ainda, né? Muita gente a sair do sistema religioso. Olha, é complicado. E a verdade é que a gente vive fora do sistema religioso com Jesus. A gente vive. Eu vivo há mais de 20 anos que eu vivo fora do sistema, né? Sendo pastor, sendo missionário. Eu vivo fora do sistema, não tenho compromisso com nenhuma instituição, e eu prego o evangelho, falo de Jesus para as pessoas, a gente dá o testemunho, né? A gente tem as nossas orações, o nosso cântico, a gente tem uma vida com Deus, né? A gente não está metindo com coisa errada, se prostituindo ou praticando coisas que desagradam a Deus. Não, a gente leva uma vida justa, pia, né, digna de um servo de Deus, para que Deus possa se agradar de mim, né? Se agradar da minha vida, né? E eu possa, no dia da redenção, né, se ele me chamar e eu morrer, ser levado ao paraíso, ou então, na ressurreição dos mortos, eu sou chamado para me apresentar diante de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, é complicado, né? É complicado. Então, o mundo está caminhando para o anticristo. Essa é a grande verdade. E o sistema religioso não ficou fora dessa situação, não.
ele também está dentro, as pessoas estão se corrompendo, estão praticando iniquidade, pecado, estão achando que está tudo bem, né? Estão depravando o Evangelho, essa é a grande verdade, estão tornando o Evangelho uma coisa barata, uma coisa rasteira, né? Isso entristece a Deus, entristece o Senhor Jesus, e tudo isso por causa de dinheiro, por causa de poder, de fama, né? Por causa dos holofotes, né? É um negócio muito sério. Mas eu quero agradecer a Deus, porque você me ouviu até agora, ouvindo essas razões, né, pelas quais as pessoas estão deixando os templos evangélicos, o templo protestante, o sistema, né, protestante religioso, que é um sistema religioso, não tem jeito. É o sistema católico, é o sistema protestante, é o sistema espírita, é islâmico, então cada qual no seu curral. Essa é a grande verdade, né? É um sistema que foi muito bem ordenado pela sociedade, né? E está aí. A gente é contra ele? Não, porque eu sei que se existe é porque Deus permitiu, né? Porque se Deus não permitir, Deus teria acabado com isso. Mas existe porque Deus permitiu, né, meu amigo? Então, olha, Deus te abençoe, Deus te guarde, guarde a nós também. Então, se você sentir no seu coração que você é capaz de seguir a sua vida com Jesus, sem estar compromissado com o templo de pedra, né, com CNPJ, com empresas, você saia, vai viver sua vida com Deus, meu amigo. Segue a sua vida com Deus e saia do sistema religioso. E você não vai perder a sua salvação por causa disso. Você não será condenado por causa disso. A sua salvação quem garante é Jesus, não é templo, não é nome de denominação, né? Quem garante a vitória é Jesus, né? E esse negócio, porque não deixa a sua congregação, isso é uma conversa fiada, né? Isso Paulo falou lá, não está direcionado a isso. Congregação não tem nada a ver com denominação religiosa, né? Com CNPJ, tem nada a ver. Né? Congregação é ajuntamento. Ajuntamento não precisa de tempo de prega para se fazer ajuntamento, né? Então tá aí, meu amigo. Deus te abençoe, que você seja feliz, que você tome a sua decisão, né? E você tem estado nesse sistema há muito tempo, né? Contribuindo com dízimos e ofertas, e muitas vezes você não tem nenhuma satisfação para onde esse dinheiro que você doou, que você está dando, está indo, né? Não tem nenhuma satisfação, nenhuma comprovação, né? Eles não dão nenhuma satisfação, né? Não há uma comprovação, uma reunião que possa apresentar os gastos financeiros, esse dinheiro foi para isso, esse foi para aquilo, né? Transparência, né, nas atitudes, não existe, muitas delas não existem. Não existe transparência, não existe essa questão, esse respeito, né? Porque a tomada de contas, a apresentação das contas, é, no fundo, um respeito, né? É um respeito. A verdade é essa, né? É por respeitar, né? Por respeitar o irmão, a irmã que está contribuindo, né? Aí há uma prestação de contas, né? Mas não tendo, meu amigo, porque não há respeito, essa é a verdade. Ele não quer saber, eles querem o seu dinheiro, né? Eles querem o seu dinheiro, essa é a verdade. Então Deus abençoe sua vida, que você possa continuar caminhando firme com Jesus, porque a salvação é só nele, é só em Jesus, mais nada. Não é em doutrina, não é templo criado por aquele homem, não, por essa mulher, por aquele homem que criou aquele templo, fundou aquele templo com as suas ideias, suas doutrinas, coisas da cabeça humana, que muitas vezes não são bíblicas, né? Então, você pode ver, a igreja é assim, tem um fundador, tem a família dele, estão todos eles envolvidos na diretoria da empresa,
todos eles têm salário, muitos deles ganham, né? E você que é membro, você só dá o dinheiro, né? E você está vendo eles enriquecerem, comprar carro, andar nas melhores, estudar nas melhores escolas e faculdades da cidade, e você fica vendo navios. Essa é a grande verdade. Tá, meu irmão, minha irmã? Pense bem, ore, fale com Deus, né? Se você quer continuar, também não é pecado. É pecado você continuar, não. Agora, você tem que ter cuidado para não ser contado, né, com eles, né? Pode acontecer isso, né? De você ser contado com esses corruptos, né? Então, Deus te abençoe. Foi uma alegria estar aqui conversando com vocês, falando sobre esse assunto. É um assunto polêmico, difícil, né? Da gente falar, da gente conversar sobre isso, porque é um assunto que não agrada a muita gente, desagrada muita gente, mas a verdade precisa ser dita, né? A verdade doa quem doer, né? Jesus foi o homem que mais falou a verdade, né? Nele não havia pecado, nele não havia mentira, não. A mentira é coisa do diabo, né? O pai da mentira é o Satanás. Mas Jesus, ele sempre disse que a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu me despeço. Até uma outra situação, um outro vídeo. Vamos estar aqui conversando, falando a respeito dessas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por você ter me ouvido até aqui. Deus te abençoe, tá? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida por ter vindo aqui ao canal do Vieira, do missionário Vieira, missionária Mônica. E nós estamos aqui para orar, para pedir oração, né? E viver a nossa vida com Jesus. E compartilhar com vocês as coisas boas que Jesus tem feito na nossa vida. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.